Fala Tricolor, beleza? Aqui é o Teixeira Mendes, esse é o Laranjeiras Rádio. De cara, deixa a curtida, faz inscrição se você não for inscrito e ajude o Laranjeiras Rádio compartilhando os nossos conteúdos. Tá certo? Então vamos lá, torcedor Tricolor. Ontem eu falei do jogo, vou falar aqui brevemente de novo. O ponto forte do Atlético Mineiro é a subida do Arana pela esquerda. Muito olho, muita atenção ao lado esquerdo do Atlético Mineiro, principalmente com essa subida do Arana, que joga quase como um ala. Calegari vai ter muito trabalho naquele setor ali, porque geralmente o Atlético, com essa subida do Arana, ele força 2, 3 jogadores ali pelo setor. E o ponto fraco é o lado direito da defesa deles, principalmente jogar em velocidade em cima do Hever, tá? Mas eu acho que o Flusão ganha esse jogo 1 a 0, gol do Fred. Mas vamos lá, o assunto é outro, falar um pouco aí do Mário Bittencourt. O Mário Bittencourt havia prometido aí, né, que faria um movimento junto com outros clubes, etc. Nós falamos aqui no canal para mudar alguns aspectos da Lei Pelé. Gostaria de registrar aqui um elogio, poucos dirigentes, poucos cartolas tocam no tema da Lei Pelé, e ele foi um dos poucos, né? E parece que ele já encaminhou aí essa questão. Apesar do elogio, vamos botar aqui a coisa no balanço da justiça também. Por outro lado, eu achei a proposta de mudança muito tímida. E por quê? Porque ele mexe apenas no aspecto do primeiro contrato, né? Bom, não vou entrar nisso aqui, eu já falei isso em outros vídeos, mas basicamente uma contradição que existe entre a legislação brasileira e a legislação FIFA, que acaba, né, prevalecendo sobre a legislação brasileira. Então, o que ele vai fazer, como um homem do direito até, né, um cara que tem aí essa formação e muita qualidade, é um homem muito bem sucedido na sua carreira, o que ele vai fazer é tentar fazer com que a legislação brasileira prevaleça. Bom, é um avanço, embora tímido. Ao que parece, gente, vocês sabem, a minha razão de ser e de existir, assim como um comentarista independente, sempre foi essa questão do futebol brasileiro, falar do Fluminense e dos problemas do futebol brasileiro através do Fluminense. Mas parece que a mudança da Lei Pelé para limitar a atuação do empresário, coisa que o Mário, por exemplo, pelo menos nesse primeiro momento, não tem colocado, para evitar a evasão do jogador para o exterior, enfim, para que o clube tenha mais segurança sobre os direitos econômicos do jogador, por exemplo, restringindo a participação dos empresários a 5% no máximo ali dos direitos sobre o jogador. Enfim, parece que tudo isso, né, todo o debate que a gente faz aqui vai ter que partir de um projeto de lei de iniciativa popular sem a participação dos homens de gravata. É difícil, mas vamos ver aí as condições futuras para essa realização. Um outro ponto, galera, aí também que saiu na imprensa, não reverberou muito, mas que eu acho um pouco delicado, um pouco difícil, foi que o Fluminense entrou na justiça aí, numa polêmica com a Jovem Pan, pedindo indenização por conta da posição de algum comentarista. Já me antecipo, acho que isso está errado, né? E a própria desembargadora lá, a própria juíza, se posicionou dessa maneira, e eu acho que ela está certa, dizendo que no futebol é assim mesmo, as pessoas falam, às vezes, até de uma forma mais agressiva, usando expressões até mesmo de baixo calão nos programas esportivos. Bom, o que eu acho que o Fluminense deveria fazer? Primeiro, ele não deveria comprar uma briga com as instituições de imprensa. Sabemos dos problemas da imprensa brasileira, né, da concentração da propriedade nesse setor, né? Sabemos que ela não existe para informar, mas apenas para veicular determinados interesses, como se fossem interesses verdadeiros, como se esses interesses coincidissem necessariamente com a verdade. E, portanto, eu acho que o Fluminense deveria fazer uma outra coisa, mais ou menos o que o Laranjeiras Rádio faz, né? O Fluminense poderia pegar o Flumemória, ampliá-lo para criar um gabinete de defesa institucional. Então, toda vez que algum jornalista colocar alguma barbaridade sobre o Fluminense, colocar uma fake news sobre o Fluminense vai lá, cria um vídeo, usa seus sites,
né, seu site oficial, suas mídias sociais e dispara conteúdos desmentindo o jornalista. E por que isso? Comprar uma briga com as instituições de imprensa é muitíssimo perigoso. Então eu acho mais fácil pegar o jornalista um por um. E por quê? Claro, com devido respeito ao profissional. Mas quando um jornalista coloca uma posição que é praticamente uma fake news, que é quase isso que se faz contra o Fluminense o tempo todo, você desmentindo os jornalistas com argumentos e fatos e documentos e provas na sua argumentação, você desmoraliza a já desmoralizada imprensa, né? Fora isso, os nossos jornalistas, não todos, mas em geral, eles têm pouquíssima qualidade no futebol, conhecem muito pouco de futebol, né? Eles vivem repetindo bordões e bordões que na maioria das vezes representam um interesse meramente institucional, como eu já falei. Por exemplo, a Jovem Pan é muito ligada ao futebol de São Paulo e sabemos que em 96, no caso Ivens Mendes, a bomba ia estourar no Corinthians e a imprensa de São Paulo, junto com a sua subsidiária, a imprensa do Paraná, porque o Atlético Paranaense também estava envolvido, ela fez questão de mobilizar a opinião pública contra o Fluminense. Então é importante colocar essas posições, é importante desmoralizar as fake news, criando um gabinete de defesa institucional a partir do Flu Memória, produzindo conteúdos para que a nossa torcida também possa se armar com argumentos nessa batalha, né? Então, no lugar de comprar briga contra uma instituição, pega o jornalista um por um para desmoralizar ainda mais o já desmoralizado, fraco, ultrapassado e pouco qualificado trabalho da nossa imprensa, sobretudo no esporte, certo? Tem até um exemplo, eu fiz aqui a coisa do Fluminense, o time da Série C, que era muito aquela coisa da época do Eurico, que eu chamei de mito da Euricada. Eu mostrei como, num determinado momento da sua história, o Vasco reelabora a sua memória e projeta no Fluminense aquilo mesmo que o Vasco é. O Vasco é o time da Série C. Para quem não viu esses vídeos, eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo. Tá certo? E por último, para encerro aqui agora, nessa balança da justiça de críticas e elogios, o elogio aí à gestão Mário Bittencourt, que, segundo o portal Explosão Tricolor, pretende aí entrar numa campanha pelo reconhecimento do Torneio Internacional de Clubes Campeões de 1952, um título oficial, mas que ainda não tem o reconhecimento das instituições. Bom, é importante resgatar a memória gloriosa do nosso clube. Espero que a diretoria leve cada vez mais essa questão a sério, da história, da memória, e que o nosso tricolor já é reconhecido, né? Na época, lá no passado, o torneio teve a chancela da FIFA, foi organizado pela CBF, no contexto em que o Brasil havia organizado uma Copa do Mundo de seleções, e de forma pioneira, Brasil, o país do futebol, organiza ali em 51 e 52, né, o Mundial de Clubes, e portanto o nosso tricolor é campeão mundial, e diria até que o único campeão mundial do Rio de Janeiro, porque Toyotão é brincadeira, né? Lá no Japão, que tradição que o Japão tem no futebol. Ô, Toyotão, brincadeira. Mas isso só revela a má vontade da nossa imprensa, né? Que o Toyotão também não tem qualquer reconhecimento como mundial pelas instituições atuais, mas é divulgado aí amplamente como se fosse um autêntico mundial, e o nosso tricolor vive da má vontade da imprensa. Essa é a importância de ampliar o Flu Memória e transformá-lo num gabinete de defesa institucional. Tá certo, torcida tricolor? Então, ó, vou deixar tudo que eu citei aqui na descrição do nosso vídeo, tá certo? Sou Teixeira Mendes, fico por aqui, e hoje, no Maracanã, o Galo vai virar canja. Grande abraço, galera.